Meus caros, vivam como estão, pois cá está a minha reação à surpresa com que fiquei há pouco. A SIC mentígrafa, ou polígrafa, ou como é que chama aquilo, verifica, mas não verifica nada, dedicou-me logo à abertura da sessão de hoje. E era sobre a soberania alimentar. Aqui há uns dias eu estive no Parlamento, não é, a questionar um ministro qualquer, que já não me lembro quem era, sobre a soberania alimentar. Porque nós só somos soberanos alimentar de garganta. Só há 3 produtos em que nós somos soberanos. Mas o vídeo vai falar sobre isso, que eles até me dão razão em tudo, menos numa coisa. Portanto, fiquem a ver que eles dão-me razão em tudo. E numa delas até me dão mais razão do que aquela que eu tinha. E depois, no final, acabam por dizer que, bem, mas no caso dos cereais é que ele tem razão, de resto não. É melhor verem e eu vou comentando ao mesmo tempo. Vamos lá. Bem-vindos ao SIC Verifica, a casa do fact-checking de confiança, sempre em nome da verdade. Começamos com o que chamam de soberania nacional alimentar. Ou seja, será que Portugal produz o que precisa de arroz, azeite e vinho, mas está dependente das importações para tudo o resto? Vamos ver. Ora, e aqui está esta pergunta, fixem esta pergunta. Será que Portugal produz apenas o que precisa em arroz, azeite e vinho e o resto importa tudo, portanto não é autossuficiente no resto? Esta é a primeira pergunta que ele faz e a resposta, desde já vos digo que é sim, é verdade. E eles vão dizer que também é verdade, mas no final dizem que é mentira. Vamos lá continuar. Vamos deixar o politiquês e descer à terra para falar português. João Tili, deputado do Chega, eleito por Viseu, foi às origens da terra para trazer a soberania dos alimentos. Somos soberanos em arroz, azeite e vinho. No resto, produzimos 5 a 15% do que consumimos. Estará, portanto, Portugal preparado para um cenário de catástrofe? Se houver um cataclismo, sobrevivemos um mês. E a seguir, comemos caldo de arroz com azeite e bebemos vinho. Também estamos desenrascados. O principal indicador utilizado para medir a capacidade de um país satisfazer o consumo interno com produção própria é o chamado grau de autoaprovisionamento. É nada mais nada menos do que o rácio em percentagem entre a produção interna e o consumo total de um determinado produto. Valores acima dos 100% significam excedente, abaixo disso é sinal que há dependência de importações. Então vamos lá ver. Começamos pelo azeite. Portugal tem um excedente, 260% a mais para o que consumimos. Foi exatamente isto que eu disse. Azeite, arroz e vinho. Vamos lá ver se não é verdade. Também o vinho apresenta valores acima dos 100%, o que significa que o país produz mais do que consome. Foi o que eu disse, que éramos excedentários em vinho, ou seja, autossuficiente, ainda temos algum para vender. Até aqui não disse mentira nenhuma, segundo eles. No arroz, a situação é diferente. Está abaixo dos 100%, ainda assim ronda os 88%, um valor bem alto. Bom, tinha os números do ano passado. Atenção, eu digo que nós somos autossuficientes em arroz e eles dizem que nem nisso somos autossuficientes. Portanto, ainda mais razão me dão. Porque eu estou a dizer, bem, nós somos mais ou menos autossuficientes em vinho, em azeite e em arroz, e eles dizem, não, em arroz nem sequer somos autossuficientes. Portanto, ainda estão a dar-me mais razão do que aquela que eu tinha, não é? Agora vamos ver o resto. Vamos a outros casos. Dados do Ministério da Agricultura e do INE mostram que Portugal apresenta aproximadamente 90% de autoaprovisionamento em leite e derivados, cerca de 75% na carne, perto de 73% nos frutos e mais de 30% na batata. Os cereais são o único caso em que o valor se aproxima dos 15% referidos por João Tili. Pois é verdade. O problema é que sem cereais não tens nem leite nem derivados, como a manteiga, como os iogurtes, como o queijo, e não tens carne. Portanto, sem cereais não tens nada disso. E quando eu faço as contas no caso de haver um cataclismo. Foi isso que eu disse. No caso de haver um cataclismo e, portanto, ninguém nos vende nada, nós temos que nos desenrascar com o que temos. É esta a base da minha alocução. Foi isto que eu disse no meu discurso, rápido, 2 minutos. Portanto, havendo um cataclismo, nós vamos sobreviver um mês, mas se calhar menos. São 17%. Ao longo dos últimos anos, como se percebe por este gráfico, o valor tem subido. Traduzindo isto por palavras, o valor tem oscilado entre os 83% e os 86%.
No caso de estar tudo normal como tem estado até hoje. Nós compramos muito do que precisamos e as pessoas vendem-nos aquilo que nós precisamos. O problema é que em cereais, e vamos ver mais propriamente quais são os cereais piores, são o trigo e o milho, nós só temos 5% de soberania, de autonomia. 5%. Nem sequer é 15%, é 5%. Mas vamos continuar. Assim que verifica que é falso. Somos soberanos em arroz, azeite e vinho. No resto, produzimos 5 a 15% do que consumimos. Os números divulgados pelo deputado do Chega chocam com os dados oficiais do INE e do Ministério da Agricultura. A mim o que me choca é a vossa ignorância, é não perceberem sequer aquilo que eu disse, não perceberem sequer que eu falei numa situação de cataclismo, onde nós não poderíamos ir comprar a lado nenhum porque ninguém nos venderia. Foi isso que eu disse, seus palões. Vocês são completamente surdos. Portugal é de facto soberano em setores como o azeite e o vinho. No arroz não é totalmente assim. E nos restantes casos não há alertas para faltas de bens. O único caso em que o nosso país continua dependente do exterior é nos cereais. E nos cereais, nosso país não é continua, é inacreditavelmente dependente do exterior. Como eu vos digo, em trigo e milho nós temos apenas uma mínima fração daquilo que nós consumimos. Ou seja, estamos a falar em cerca de 5%. Quando eu vos disse há pouco em 5% a 15%. Mas podem pesquisar, eu também pesquisei, podem pesquisar, é só perguntar pela soberania em termos de alimentação. Portanto, a soberania nacional alimentar. E o que vos aparece é cereais, trigo e milho, uma coisa mínima, cerca de 5%, só produzimos 5% do que comemos. Ou seja, se houvesse um cataclismo, nós não tínhamos cereais, e especialmente trigo e milho, para mais do que 5% do tempo. 5% do tempo, vejam bem, 10% do tempo são 36 dias. 5% do tempo é metade disso. Estamos a falar de 18 dias. Eu ainda falei num mês, mas não é um mês, é 18 dias. Em termos de trigo e milho, é 18 dias a nossa soberania, é 5%. Depois, relativamente aos outros cereais, aveia, cevada, centeio, é um bocadinho maior, mas não ultrapassa os 15%. 15% é muito pouco também. É 10%, vamos voltar aos 36% e depois mais 15%, que são mais 18%. Iríamos para os 50%, por aí, 50%, 55%, por aí. Dias. Mas o ano tem 360. Ora, 50 dias em 360, estão a ver que estamos a falar realmente de um mês e meio. Mas isso é para os outros cereais. Se somarmos e fizermos a média dos outros cereais, teremos para um mês e meio, e o trigo e o milho, que só temos para 18 dias, se somarmos tudo, vai dar o tal mês que eu disse. Se houver um cataclismo, nós só sobrevivemos um mês com cereais, não temos mais cereais. Mas os cereais não é para nós comermos pão, nós podíamos passar sem o pão. Não, o problema é que os cereais é a base da alimentação do gado. E, portanto, sem cereais também não temos queijo, como eu disse há pouco, nem temos carne. Querem ver? Olha, instabilidade geopolítica, eu falei no cataclismo. A dependência das cadeias de abastecimento globais e da importação de rações, que é tudo feito à base de cereais, deixa os preços muito vulneráveis a choques externos. Foi exatamente isso que eu disse. Alterações climáticas, que eu nem sequer falo nisto, a escassez da água e os períodos de seca extrema afetam diretamente a produção local. Portanto, nós temos aqui uma tempestade perfeita se houver um cataclismo. Nós não temos soberania alimentar nenhuma. Mas querem ver? A falta de soberania em cereais cria um efeito dominó que encarece e destabiliza a produção da carne. Meus caros, não é os cereais, é que sem cereais não há carne. Seus calinos, como eu digo ali mais à frente, ou já disse mais atrás, nem sei. A pecuária moderna depende de rações, meus caros. E rações são à base de cereais, que nós não temos. Só temos entre 5% e 15%. Ó seus calinos. Estão a ver o que eu quero dizer? É, quer dizer, qualquer bruto que faça uma pesquisazita, até uma criança de 10 anos consegue perceber isto, não é? Eles dizem, não, nós temos leite, 90% para as nossas necessidades. Então isso, houver um cataclismo, quantos dias é que tens leite, pá?
Tens um mês, no máximo. Então, e carne? Quanto tempo é que tens de carne? Tens um mês, no máximo. Porque não há cereais, o gado tem que ser abatido, o gado morre à fome, não é? Já aconteceu isso em alguns casos, não é? Os agricultores tiveram que abater o gado porque não tinham água, porque não tinham rações. Lembram-se disso? Foi há 2 anos. Tiveram que abater grandes proprietários e a maior parte do gado foi abatido porque não tinham que lhe dar de comer. Portanto, parece que estou a falar de alguma coisa do outro mundo, é uma coisa que se passa na pecuária todos os dias, todos os anos, este problema. Base da alimentação na produção de rações. O milho, que nós só temos 5%, a soja, que é importada do Brasil e da Ucrânia, que lá está os tais 15%, e a cevada. Estes são os principais ingredientes das rações para os porcos, aves e gado leiteiro. São isto, pá, que nós não temos. Só temos entre 5% a 15%. É isto que eu disse, é isto que eu digo e que disse no Parlamento. E os burros, não pode ser burros, e os brutos da SIC Verifica, ou como é que chama aquela porcaria, não entendem nada do que eu digo. Olha, peso no orçamento. Em Portugal, a alimentação animal representa entre 60% a 70% dos custos totais da exploração pecuária. É por isso que quando não há alimentação para dar ao gado, ele tem que se abater. Senão vai morrer à fome em 3 dias, 4 dias. Morre com doenças e morre à fome. E depois nem sequer se pode consumir essa carne. Percebem ou não percebem? Quer dizer, toda a gente percebe, menos os polígrafos. Importação cara, sem cereais próprios, portanto, se nós não temos cereais, os produtores ficam reféns do preço do frete marítimo e da variação do dólar. As rações vêm para um preço que se torna... Para já demora muito tempo, o gado morre. E depois vem a um preço que é incomportável de se pagar. Tem que se vender depois o gado ao dobro do preço. E não há hipótese, não há quem o compre. Portanto, está aqui tudo. A transmissão de preços, o risco de ruptura. Pesquisem que isto aparece-vos tudo. E depois a sustentabilidade do setor. Ora, se nós não tivermos cereais, sobretudo aqueles que eu vos disse aqui em cima, a aveia, o milho, a soja, a cevada, se não tivermos isto, nós não temos rações. Se não temos rações, não temos nem carne, nem leite, nem derivados de leite. O que é que custa a perceber isto? Àqueles calinos. Pelos vistos, custa-lhes alguma coisa, mas é a coisa mais simples do mundo. Portanto, meus caros, aquilo que eu disse era tudo verdade, tudo. Os cereais é de 5 a 15, é verdade. Pesquisem vocês, pesquisem como quiserem na net, em qualquer browser. Temos de 5 a 15, mas o principal nem é 15, é 5. Para a alimentação humana, que é o trigo e o milho, 5%. Para a alimentação animal, é os mesmos 5%, mas mais os outros, que vos falei agora e vou repetir outra vez. O milho, lá está, a soja e a cevada são os principais ingredientes das rações para porcos, aves e gado leiteiro. Não há mais nada. Aves, aves é tudo, até os perus, não se esqueçam, é tudo à base de rações. E sem rações não há animais, não há carne. E não havendo carne, o gado leiteiro também não produz leite. Imaginem a Serra da Estrela, com o seu queijo, desaparecia o queijo. Não há nada, não é? Os iogurtes também desaparecem, as manteigas desaparecem, as margarinas desaparecem, todos os derivados do leite desaparecem, não é? Como o queijo principal da nossa região. Portanto, meus caros, tudo o que eu disse era verdade. Puxem este vídeo atrás, vejam o que é que diz a SIC Mentígrafa e percebam que não há nenhuma mentira que eu tenha dito. Nenhuma! O que é que eles... Tem que dizer que é falso, não é? Só um deputado do Chega tem que dizer que é falso. Então o que é que eles dizem? Dizem que não há riscos se tudo correu bem. Quer dizer, embora nós não tenhamos e não produzamos aquilo que nós precisamos para a nossa alimentação e para a alimentação do gado e por interposta pessoa, neste caso, por interposto animal, a nossa alimentação também. Havia um grande cientista, lembrei-me agora, brasileiro, que era o João Carlos Molion, que dizia: eu sou um vegetariano de segunda espécie. Eu como picanha, mas a picanha come cereais, portanto vegetais. Portanto, ele era um vegetariano de segunda espécie. Tinha muita piada isso. E portanto, pronto, é isto que eu vos quero dizer. Quer dizer, eu não disse mentira nenhuma, mas o polígrafo arranjou uma forma de dizer, bem, como nós temos 90% de leite, ainda dá. Primeiro a pergunta era esta, reparem, a primeira pergunta deles é esta, que está aqui, para quem não viu desde o início, mas pode sempre voltar atrás. Portugal produz o que precisa de arroz, azeite e vinho, e importamos tudo o resto? Foi a minha pergunta, foi aquilo que eu disse, e ele pergunta, isso será verdade? E a resposta é sim.
é verdade. Nós temos de sobra até o arroz. Eles dizem que não, que nem o arroz. Mas eu digo que é o arroz porque foi isso que eu estudei. O arroz, o azeite e o vinho. Temos para nós e para vender. Eles até dizem que o arroz não. Mas o resto é tudo importado. E foi isso que eu quis dizer aqui à frente. No caso de um cataclismo, ninguém nos vende nada, precisam de tudo para eles, ou não há transportes, ou isto ou aquilo, não é? Então o que acontece? Acontece que nós só duramos um mês, porque não há cereais. Eu até queria ver se encontrava isto aqui à frente, mas já nem sei onde é que isto está. Pronto, mas de qualquer maneira, foi isso que eu disse, no caso de um cataclismo. Não foi, digamos, na vida normal, porque na vida normal nós compramos a quem nos vende. Agora o que eu pergunto é, e se as pessoas, os países que nos vendem, não quiserem vender porque também precisam desse material, desses bens para eles? Não é? É o caso do cataclismo. Mas olhem que não é só na soberania alimentar que isso se verifica. Na soberania energética, nós só produzimos 1/3, venha lá o polígrafo outra vez dizer, nós só produzimos 1/3 daquilo que consumimos. 2/3 têm que ser comprados. E sobretudo os combustíveis, como sabem, nós não produzimos, só refinamos. E mandamos refinar lá fora também. Portanto, também na energia, nós só durávamos 4 meses, que é 1/3 porque nós só produzimos 1/3 do que nós gastamos. Mas neste caso não estou a falar da soberania energética, estou a falar da soberania alimentar. E tudo o que eu disse era verdade. Andem para trás com o vídeo, vejam o que diz a SIC Malícias, ou Notícias, enfim, essas coisas polígrafas que aí estão, e vejam o que é que eu disse. E o que eu disse foi exatamente tudo correto. Como é que a SIC depois vem dizer que está bem, as 3 coisas que eu disse estão bem, o resto também está bem, só que nos cereais é que ele tem mesmo razão, no resto não tem. Bem, meus caros, um grande abraço, desculpem lá, mas até estou nervoso com isto. Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser.